Os desenhos animados fizeram parte da vida de absolutamente todo mundo. Todo mundo alguma vez da vida já assistiu algum desenho. E sempre era aqueles episódios inofensivos, sem nenhuma maldade, só pra entreter o espectador. Mas em todo desenho sempre tem um episódio mais sombrio, um episódio mais pesado, alguns nem tanto e outros até demais. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, os episódios mais assustadores dos desenhos. Então já curte o vídeo aí pra ajudar o canal, vamos ver se a gente chega numa meta aí de 200 curtidas nesse vídeo. E assista até o final, tá? Porque eu deixei o mais bizarro por último, é sério, o negócio é tenebroso. Tá, vamos começar pelo menos bizarro aqui. O episódio A Alegria, do Incrível Mundo de Gumball. O episódio começa às 7h53 da manhã de uma segunda-feira, onde o Gumball e o Darwin estavam muito irritados e mal-humorados só por ser segunda-feira. Até que o pai deles chega oferecendo um tal de abraço maravilha pra eles, causando uma baita explosão colorida de alegria. Bom, o tempo avança e na escola o Darwin não conseguia parar de rir e o Gumball não conseguia parar de andar pulando. Depois disso, a gente acaba vendo a diretora Simil acompanhando todo o caos e desânimo da segunda-feira, o dia que ela mais gostava, porque tava todo mundo ali mal-humorado igual a ela. Porém, quando ela vê os dois lá super felizes, ela fica muito brava e começa a brigar com eles. E no meio dessa briga, o Gumball acaba tossindo, e essa tosse faz o vírus do sorriso escapar e dá início à epidemia do sorriso na escola. Fudeu de vez! A senhorita Simil vai falar com o diretor depois disso, e lá ela diz que tem uma doença se espalhando pela escola, e o nome que ela dá pra isso é uma explosão de alegria. Então ela acaba pegando a câmera do diretor e usa pra gravar o diário de sobrevivência dela. 5 horas já se passaram no desenho e nada do Gumball e do Darwin voltarem ao normal, até que às 4h30 da tarde, tudo sai do controle e a transmissão se espalha. Todo mundo agora era um zumbi da alegria. Não. A senhorita Simil corre pra sala dela pra fugir de todo mundo e lá ela acaba descobrindo que a cura pra aquele vírus era uma música bem triste, uma música que deixava qualquer um triste. Então, o plano era colocar essa música nos alto-falantes da escola pra curar todo mundo de uma vez. O problema é que pra fazer isso, ela ia precisar cruzar a escola toda. E depois de chegar na sala dos alto-falantes, ela acaba sendo cercada pelo Gumball e pelo Darwin. E acaba sendo contaminada também. E a última frase que ela fala nesse episódio é que essa história teve um final feliz. Mas todo mundo viu que não, né? Porque ninguém foi curado ali. E aquele episódio, na verdade, teve um final bem trágico, com todo mundo contaminado pra sempre. Essa história chegou ao final feliz! No episódio Os Contos de Terror do Parque 2 de Apenas um Show, os personagens estão a caminho de uma festa do Dia das Bruxas, só que eles acabam se perdendo no caminho, e aí vão demorar um pouco mais pra chegar. Daí o Mordecai dá a ideia deles contarem histórias de terror. Que tal algumas histórias de terror? Beleza! Então o Mordecai começa a contar a história dele, e nessa história ele tava jogando boliche com os amigos e com o tio dele, o Steve, e eles já estavam pra ir embora. Só que o Mordecai dá a ideia pra eles de continuarem e jogarem mais uma rodada. O tio Steve fala que não porque tava sem dinheiro, só que o Mordecai insiste e fala que pagaria pra ele, e que depois ele devolvia o dinheiro. E depois do tio Steve aceitar isso aí, o Mordecai começa a dançar e sem querer acaba empurrando o tio dele pra dentro da máquina de boliche. E isso acaba matando ele ali, deixando o Mordecai perturbado, que fica tendo esse peso na consciência de ter matado o próprio tio. Fica tendo pesadelos durante toda a noite. E em uma dessas noites de pesadelos, o Mordecai acaba vendo o tio dele sentado na cama, com uma cara bem macabra, mas logo ele some. Depois disso ele vai no banheiro lavar o rosto e fica falando pra si mesmo que aquilo não era real. Só que o tio dele acaba aparecendo de novo no espelho. Aí ele se desespera de vez, né? Começa uma perseguição entre eles. E o Mordecai começa a ver o tio em todo canto. Até que ele e o Rigby ficam sem ter pra onde ir e acabam parando no túmulo do tio Steve. E aí ele aparece lá de novo. Os dois então acham que ali era o fim da linha, mas na verdade o tio Steve só queria devolver aquele dinheiro que o Mordecai emprestou pra ele jogar mais uma rodada de boliche. Ei, pensou que eu esqueci, né? Toma que eu te devia. As meninas de olhos vazios, de Hora de Aventura. Nesse episódio aqui, o Finn e o Jake estavam numa pizzaria, ouvindo um programa de rádio, onde o apresentador apresentava relatos sobrenaturais dos ouvintes. E em um desses relatos, um guarda-banana fala que viu uma menina de olhos vazios na lavanderia, e que depois ela acabou sumindo. Daí depois de ouvir isso, o Finn fica meio pensativo sobre essa menina de olhos vazios. Quando eles acabam chegando na casa deles, começam a ouvir barulhos na porta. E quando eles abrem, quem tá lá é justamente essa menina. O Finn então acaba ligando pra esse programa de rádio pra pedir ajuda pro apresentador. E no meio dessa ligação, a menina de olhos vazios acaba entrando na casa deles e pra piorar, começa a se multiplicar, aparece um monte dela. Start, gostaram tanto do clarinete que agora tem 6 delas. Puxa, sério? E as meninas não fazem nada, fica lá só encarando os dois. O Finn e o Jake acabam indo pra biblioteca, onde encontra a princesa tartaruga. Daí, lá ela pesquisa sobre esse fantasma aí que tava perseguindo eles. E descobre que é uma lenda urbana que foi criada há 5 anos atrás. Daí o Finn liga os pontos e percebe que 5 anos atrás foi criado o programa de rádio que ele ouviu essa história.
Então ele chega à conclusão que essas meninas aí são tulpas, que nada mais é do que uma criatura que se molda a partir de um medo coletivo. E um exemplo de um tulpa famoso é o Fred Krueger, que no 7º filme da franquia é revelado que ele não passa de um tulpa, porque muitas pessoas tinham medo de uma criatura que só atacava nos sonhos, então um tulpa acabou tornando isso real, entendeu? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu vi essa explicação aí no canal do Eu Hip, que é um canal que eu curto bastante. Então o Finn decide ignorar as meninas, pra elas pararem de encher o saco dele. Só que o Jake caga de medo delas. Então chega uma hora que elas só param e começam a se desmontar igual boneca, chegando a tirar até as próprias cabeças e virando esses bichos esquisitos aí. Tá, agora chegamos nos mais bizarros aqui. Os dois mais bizarros estão aqui nesse final. Na verdade isso aqui é um episódio só que faz paródia com vários filmes de terror. O episódio é A Casa na Árvore dos Horrores 28 dos Simpsons. Aqui, como eu falei, eles fazem paródia de filmes de terror famosos. E o primeiro é o do Exorcista, onde o Homer fica possuído por ter contato com uma estátua antiga amaldiçoada e acaba deixando essa estátua na frente da Maggie, que fica possuída também, só que bem pior que o Homer, porque ela sai matando geral na festa que tava tendo na casa dele. E aí tiveram que chamar o padre pra exorcizar a menina e tudo mais. Ele até consegue, só que a criatura acaba indo parar no Bart, que não liga, né? Como sempre, o Bart é louco. Em vez dele ficar do mal, ele acaba controlando esse demônio aí. E acaba até furando o próprio pai. Tá, e se você achou isso aí bizarro, esse aqui é muito mais. No final desse mesmo episódio, tem uma parte onde o Homer acaba ficando sozinho em casa. Daí ele começa a comer tudo que tem lá, até não sobrar mais nada. Só uma salsicha no congelador. E quando ele vai assar essa salsicha na churrasqueira, acidentalmente ele acaba cortando o próprio dedo. E enquanto o dedo dele assava lá na churrasqueira, ele começa a ficar interessado e acaba comendo um pedaço. E nessa hora parece que vira uma chave na mente dele, porque a partir daí, ele só sente desejo em se alimentar de carne humana. E aí, mano, aí o desenho perde a linha de vez, né? Porque ele vai se cortando e se comendo, e aí vai ficando cada vez mais bizarro, mais bizonho, mais esquisito. É um episódio muito desconfortável de assistir. A família dele chega lá e vê ele mais magro, sem uma perna. E naquela mesma noite, a esposa dele desce lá na cozinha e acaba flagrando o Homer cozinhando a outra perna dele. O incrível é que ele não sente dor nenhuma, mano. Então, por conta disso, eles acabam se divorciando. Uns dias depois, o Homer manda uma carta pra família pedindo pra eles voltarem pra casa. E quando eles voltam, o Homer já não tava mais lá. E quem fala as últimas palavras dele é esse chefe de cozinha, que eram essas aí. Eu falhei como homem, mas tive sucesso como ingrediente. E isso é porque o Homer abriu nada mais, nada menos do que uma rede de restaurante que usavam só a carne dele. E entre eles tinha até o Homer King. E no final dessa loucura aí, até Deus aparece no episódio falando com o Homer, que acaba comendo até a própria asa. É que ele foi parar no céu depois dessa loucura. Enfim, rapaziada, esses aí foram os episódios. Tem muito mais episódios aí, se quiserem uma segunda parte, é só comentar, fechou? Até a próxima.